Olá, iniciando mais um programa Corretor Digital, direto dos estúdios do Cresce-DF, 8ª região do Distrito Federal, no caso aqui no centro de Brasília, capital federal, e trouxe um profissional bastante gabaritado, que fala bastante sobre empreendedorismo, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, que é o Hudson Boazelli. Hudson, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente do canal 8 Cresce-DF. Agradeço, Marcelo, o convite. É com muita alegria que eu venho aqui dividir um pouco não só do conhecimento, mas da vivência que nós temos, né? E que eu tenho toda certeza que pode ser e que vai ser bastante útil para todos os nossos amigos que estão aí assistindo ao nosso programa nesse momento, né? O interessante do Hudson é que ele tem uma bagagem acadêmica bastante sólida, é formado em letras, formado em administração, tem 2 MBAs, sendo que um MBA em finanças, um MBA em marketing de varejo. Estudou bastante, né, Hudson? Mas você, o que é interessante também, você alia isso a muita prática, já que você auxilia empresas dos mais diversos segmentos, especialmente nesse segmento digital, não é isso? Isso, o grande mote da minha empresa hoje é tirar as empresas do ambiente de crise. O que seria o ambiente de crise, Marcelo? A empresa que está com algum tipo de dificuldade, né? Teve algum problema de gestão, tanto no front office quanto no back office. O que é o front office? Nós dividimos a empresa no balcão, né? Do balcão para trás, o back office, é toda a parte interna da gestão da empresa, né? Estoque, recursos humanos, né? Enfim, treinamento e desenvolvimento, quanto o front office. O front office a gente já é mais o trabalho do comercial, das vendas, da publicidade, da comunicação de uma forma geral, né? Certo. Você acaba atuando nos 2 segmentos. Sim. Né? Faz uma consultoria global ali para aquela Isso. empresa. Acaba que quando você entra dentro de uma empresa para poder fazer esse tipo de pesquisa, você tem que cuidar dos dois ambientes, né? Um ambiente do back office talvez seja o grande problema que está influenciando nas vendas, que é do front office, né? Então, de repente, tem que entrar nos dois, entender onde estão os gaps, onde estão os problemas, para a gente poder, daí sim, sugerir soluções, né? Interessante. E falando para corretores de imóveis, é uma categoria muito heterogênea. Nós temos homens, mulheres, jovens de 20 anos, jovens idosos já com 80 anos e muito ativos. E também vale a pena dizer para um público que não conhece o dia a dia, então existem os corretores que trabalham em imobiliária, outros que trabalham em lançamentos, e os corretores que são autônomos ou profissionais liberais que são empreendedores. E como é que a gente diferenciaria o conceito de empreendedorismo e intraempreendedorismo? Isso é muito bacana, porque na realidade, todo profissional que seja autônomo, ele é um intraempreendedor por natureza. Assim como o que é um intraempreendedor? Vamos começar definindo o que é isso. Intraempreender é você desenvolver sua carreira, você planejar a sua carreira. Então é você imaginar, poxa, eu quero ser, usando como exemplo, eu quero ser um grande executivo de uma multinacional. O que eu preciso fazer para ser esse grande executivo, né? Então, poxa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que morar fora algum tempo, eu tenho que entrar ser contratado nessa multinacional e daí desenvolver minha carreira. Então, quer dizer, você começar a enxergar o seu futuro, você planejar o seu futuro para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos e aonde você quer estar. Que é o grande mote de todo, não só empreendedor, como de intraempreendedor. É você entender isso e no caso, para o corretor, é entender aonde quer chegar e começar a dar os passos iniciais para que possa o seu sonho ser realizado, né? É interessante. Eu, pelo menos em termos etários, em termos de idade, eu acho que eu estou no meio aí do caminho, mas eu vejo colegas que são
bem mais velhos do que eu e conseguiram fazer com bastante habilidade essa transição para essa nova profissão, porque a profissão de corretor de imóveis evoluiu muito ao longo dos últimos anos e continua a evoluir. É impressionante, eu assino alguns boletins, tenho lido muito, é um batalhão de informações e de novidades e de softwares e de aplicativos. Então, o profissional hoje, corretor de imóveis, ele está sempre tendo que se atualizar. É uma profissão em constante modificação. Então, para esse novo profissional, digamos assim, né, seja o cara que está entrando no mercado, esse profissional que já está no mercado há muitos anos, mas tem que se atualizar. Como é que ele poderia... Quais são as estratégias que deveriam ser adotadas para se posicionar bem nesse marketing digital, nesse mundo digital? Esse mundo digital. Para quem está entrando... É importante, Marcelo, primeiro a gente passar essa dica para quem está assistindo o programa, que algumas coisas, como você está fazendo, desenvolvendo a sua carreira de intraempreendedor, né, como você está planejando, mesmo que você já esteja na metade do caminho, se você já esteja já com 40 anos, com 50 anos, mas que de repente nunca ouviu a respeito do que nós estamos conversando aqui, que faça agora. Vamos começar a projetar a sua carreira, né? Primeira coisa, vamos pensar na segmentação. O seu perfil de cliente como é? Você você tem a preocupação de pegar qualquer tipo de imóvel para poder tanto negociar quanto alugar? Você tem a preferência por uma classe A, B ou para a classe C, D, né? Você tem que definir isso muito bem. Depois que você definiu isso, que você sabe aonde você quer, com quem que você quer trabalhar exatamente, aí sim, a gente começa a entrar em outros tipos de questões, como vai trabalhar que tipo de rede social, que estratégia que seria melhor eu alcançar essas pessoas que o meu público-alvo frequentam, né, que assistem, né, que tem os seus aplicativos baixados no seu telefone. Público A e B trabalha usam mais Instagram, Facebook. C e D também usam. Até que ponto que usam? Usam outras redes, né, como o TikTok. Quem é, né? Quem é o seu cliente, né? Acho que a grande resposta que o corretor hoje tem que entender é essa, né? Saber quem é o cliente dele, porque conhecendo o seu cliente, você sabe aonde você vai conseguir conversar com ele, né? E hoje, Hudson, eu como corretor de imóveis, eu acompanho o trabalho de profissionais de outros segmentos também. Eu tenho muito uma linha e vejo outros corretores que têm uma filosofia muito parecida com a minha. Eu acompanho o trabalho de colegas Brasil afora, que eles veem essas ferramentas, né, vamos citar aqui alguns nomes, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, eles veem tudo isso aí com uma linhagem muito profissional. E tudo que está ali, eventualmente, de pessoal, é tudo muito bem medido, muito bem calibrado. Então, em que ponto que essa formação de marca ali nessas mídias sociais é importante e pode impactar depois na venda de produtos? Cara, às vezes a gente fala de produtos, um tênis, uma jaqueta, é um tipo de produto. Mas é claro que para o corretor de imóveis é um ticket bastante alto de forma geral, porque a gente está falando aí de produtos que custam 300, 500, 1 milhão, 40 milhões de reais, então o mundo é o limite. Então, essa personalidade digital, como é que ela pode influenciar ali na venda depois dos produtos reais? Influencia totalmente, Marcelo. Olha só, porque o corretor, ele tem que entender o seguinte: as redes sociais servem para que a gente atraia os nossos potenciais clientes. E os nossos potenciais clientes, eles têm principalmente empatia com a gente. É muito mais fácil você atrair um potencial comprador com relação aos seus valores serem parecidos com o dele, do que com outro, do que simplesmente com preço. Por exemplo, se você defende o meio ambiente, se você
trabalha dentro de uma ONG que ajuda pessoas que estão em fragilidade social, um potencial cliente que tem esses mesmos valores que você, ele com certeza no momento que a gente chama de decisão de compra, ele vai preferir, vai optar muito mais por entrar em contato com você do que com a outra pessoa que não esteja, que não defenda desses mesmos valores. Uma coisa muito bacana, já falando já diretamente de estratégia, que eu acho que a coisa mais prática que a gente poderia fazer para poder ajudar o corretor hoje, aqui no programa, que nós infelizmente só temos 30, 40 minutinhos, é já desenhar aqui uma estratégia de como você pode fazer. Então, minha primeira sugestão, se me permite, Marcelo. Claro, por favor, prossiga. O corretor, ele, mesmo que você esteja alinhado dentro de alguma outra empresa, que você esteja trabalhando dentro de uma outra empresa, como a gente está falando aqui, sendo redundante, repetitivo mesmo, você tem uma carreira que você tem que investir nela, você tem que ser um intraempreendedor. Então, no mundo digital, vai lá primeiro e monte um site. Por que o site? Porque o site, ele diferente das redes sociais, porque quando você faz um anúncio na rede social, ele vai descendo à medida que você vai colocando outras coisas. A não ser que você faça o posicionamento, que a gente chega daqui a pouco. O site não. Dentro do site vai estar lá. Você coloca lá, você vai ter a oportunidade de deixar uma página falando quem é você, qual a oportunidade os seus valores, o que você defende, o que até você a sua acredita, formação acadêmica. Sua formação, né? Lá dentro do site vai ter também outra página que você vai colocar lá o que você está vendendo, o que você está oferecendo nesse momento, né? De, sei lá, como se são as promoções, enfim, como a área atua e como a área chama, né? Os achados, em outra parte você vai colocar os seus contatos, enfim, você tem uma riqueza de informações que você pode montar e deixar dentro da sua página. É importante, Marcelo, as pessoas entenderem que assim, o site, ele é como um barco. Vamos fazer uma metáfora aqui do navegando em um oceano. Os oceanos são o que? São as redes sociais. O que a gente está buscando nas redes sociais? O que a gente chama de leads. A gente está procurando nas redes sociais os nossos potenciais clientes no futuro. Não só clientes, como os fornecedores, né? Donos de casa também, que de repente quer tá procurando alguém que seja sério, que tenha o perfil para que ele possa confiar em deixar o imóvel dele para a venda. Então, primeira ideia é essa, né? Você sabe que você tem lá, mesmo você trabalhando numa corretora, numa empresa, você vai montar a sua pessoal. Se pode colocar um linkzinho lá, uma logomarca da imobiliária? Pode, não tem problema nenhum. A pessoa sabe que você está... mas é a sua página, a sua rede social, né? Um belo dia você tem um problema com aquela corretora lá, você sai, né? A sua imagem está lá sendo trabalhada até um belo dia que você vai montar a sua própria imobiliária. Começou a entender? Então, nas redes sociais existem, a gente tem que desenvolver conteúdos para que as pessoas achem interessante e comecem a nos seguir. Aí você pergunta, poxa, mas o que eu vou desenvolver de interessante para que alguém siga uma rede social de um corretor, né? Esse daí é que... Só te interrompendo na linha do que você está falando, Hudson, que você hoje está ligado a uma empresa, igual um jogador de futebol. Hoje você está jogando no Flamengo, amanhã você está jogando no Botafogo, por exemplo. Eu me deparei com um encarte publicitário muito bem feito, muito bonito, que um corretor me entregou no sinal, e eu peguei sempre pego com todo respeito, só que os imóveis era da empresa A e o e-mail dele era fulano de tal, ponto, empresa B. @gmail. Então até falei, nossa, talvez seria interessante que ele tivesse criado um outro e-mail, né? Ou, como eu faço com todas as minhas mídias sociais, a maioria das pessoas fazem, só o nome e o sobrenome. Isso, tá vendo? A questão do site aí é outra coisa muito importante, bem lembrado isso, Marcelo, porque olha só, quando você monta o site, você coloca o arroba, e o nome, o seu nome, né? Marcelo, @marcelo.com.br. Então você já formaliza um e-mail que todo mundo pode entrar em contato com você.
Além de que, no momento que você resolver fazer um anúncio via Google Ads, né, você vai precisar do site, né? Você não consegue colocar um anúncio no Google, por exemplo, para pensar, alguém que está... você chega no Google e fala assim, estou precisando de um corretor, né? Aí o cara vai lá e escreve, corretor em Brasília, corretor de imóveis em Brasília, né? O Google vai, né, abrir ali, né? O Google só vai mostrar quem tem site. Então, quer dizer, se o cara tá com a casa, independente do tamanho, do porte, do valor, e ele tá procurando alguém para poder oferecer a casa no mercado, a primeira coisa que ele vai fazer é ir no Google. Então, quem tem um site é o cara que vai ser o primeiro a ser contactado lá através do Google, né? Agora, voltando lá no raciocínio. Das estratégias. Das estratégias, né? Montou isso aqui, montou o site... já deixou ele já arrumadinho, já para a pessoa te conhecer, na hora que independente da forma como ela chegar em você, né, tanto no anúncio do Google Ads quanto pela produção de conteúdo que você vai fazer, porque também outra página interessante, boa para se colocar dentro de um site, é a parte do blog, a parte de notícias, né? Por quê? Porque através escrevendo realmente, desenvolvendo conteúdos, é onde a gente gera autoridade, Marcelo. Então, quando as pessoas vão lá e vão olhar você falando a respeito de como agir em determinada situação, né? A gente tem que sempre pensar assim, eu tenho que entregar conteúdos, né, artigos, notícias, que o meu cliente queira, né? Porque tem muita gente que erra nisso. As pessoas pensam que tem que escrever conteúdo para quem é da mesma profissão, né? É como fazer as hashtags do Instagram também, né? Isso daqui é uma outra dica bacana. Um advogado escreve algumas coisas relacionadas com o direito para outro advogado. Ele não tá fazendo captação de cliente, né? Ele tem que tirar a dúvida do cliente. O cliente vai lá e tem um problema lá, sei lá, sobre pensão alimentícia. Em que momento que eu não preciso mais pagar a pensão alimentícia? Ele escreve lá, joga no Google lá, vai aparecer o seu artigo, né? Você escreveu explicando para o cliente. Da mesma forma, o corretor, né? São muitas minúcias técnicas que envolvem a compra, né, de um imóvel. Como eu posso saber se esse imóvel não tem algum problema judicial, né? Se a gente jogar isso lá no Google, com certeza a gente vai começar a ver matérias de alguns corretores já escrevendo a respeito, né? Vai gerar autoridade, vai gerar essa percepção, essa simpatia, né? Esse olhar de que você entende, essa respeitabilidade, né, que é super importante na carreira do corretor, né? A hashtag, por exemplo, antes que eu escape disso daí, é muito importante. As pessoas têm muito hábito de fazer uma postagem, Marcelo, e colocar, por exemplo, e seguindo a ideia do corretor de imóveis, ele coloca lá o anúncio dele, escreve embaixo, corretor, imóveis, hashtag, né, alguma coisa relacionada com isso. Hashtag, né? Para quem não conhece, é aquele jogo da velha ali, que tem no telefone, e o hashtag você coloca e vai mostrar quantas menções daquele determinado tema tem naquela mídia social. Isso. Mas para pensar, o seu cliente potencial, ele vai seguir a hashtag imóveis? Quem é o seu cliente? Vamos voltar lá nos nossos primeiros 2 minutos de entrevista. Quem é o seu cliente? Poxa, o meu cliente é classe A. Tá, o meu cliente classe A, ele tem 40, 60 anos, tem uma Mercedes. Viaja para o exterior. É casado, seus filhos já têm mais ou menos 20 anos, né? Tem 2 filhos, um cachorro, provavelmente, mora em tal lugar. O que essa pessoa tem que ela busca de informação, de ir para lazer, né? Então, assim, por exemplo, ele deve procurar sobre finanças, sobre notícias, sobre saúde, né? Alguma coisa relacionada com os filhos ou com os netos. Então, as hashtags para você alcançar esse cara é em cima disso daí. Não adianta nada você escrever uma hashtag corretor de imóveis, né?
Não adianta nada você, por exemplo, você ser um dentista e escrever lá embaixo lá, odontologia com amor. Você vai estar comunicando para quem é estudante de odontologia. Você não está passando para o seu cliente potencial, né? Tem que entender isso. Ah, minha cliente é uma mulher separada, né, que quer comprar um apartamento financiado, funcionária pública, tem 2 filhos. O que essa mulher, 2 filhos com 10 anos, o que essa mulher, as hashtags que ela procura? É saúde, beleza, tranquilidade, cosméticos, as escolas das crianças, né? Então, educação, então, as hashtags dela estão relacionadas com o mundo dela. Então, você quer conversar com essa pessoa, você tem que botar essas hashtags, porque foi o que ela curtiu lá. Então, uma bela hora tá passando ali, na timeline dela ali, ela vai ver você falando. Você alcançou ela com muito mais propriedade, com muito mais, com muito mais assertividade do que você colocar uma hashtag que tem 1.300.000 publicações por minuto. Aquilo ali o Instagram vai fazendo assim, ó, né? Você não vai aparecer, né? Então é muito importante entender quem é o seu cliente, qual o potencial que ele tem, o que ele faz, quais são as suas alegrias, quais são suas dores, né? E as suas alegrias, suas dores, a gente vai dentro do ambiente digital, a gente vai justamente nessas hashtags. Então, se ela tem uma mãe que é doente, então você hashtag de saúde, hashtag de farmácia, hashtag de um problema de osteoporose, então hashtag osteoporose, a pessoa vai estar, é o mundo dela, né? É o mundo que ela está preocupada, né, em desenvolver. Então, é entender que dentro, e que essa mulher vai fazer o quê? Ela não vai para o TikTok, por exemplo, né? Ela vai estar ali no Instagram, ou vai estar também no Facebook, né? E vai no Google. Essas 3 redes, né, a Meta e o Google, Marcelo, é o grande mote que realmente o corretor tem que seguir, né? Montou o site dele, usou o site dele como um barco para poder pescar as pessoas nas redes sociais e jogar para dentro do barco dele, que é do site, que ali é onde você realmente consegue, é o que a gente chama do funil de vendas, né? Então é o final do funil de vendas ali, é onde você realmente, a pessoa vai entrar em contato com você. E naturalmente no site da pessoa, hoje praticamente todo site pessoal ou site de médias ou grandes empresas tem os pequenos ícones que vão te levar às mídias sociais de todas as empresas também, né? Então aí, lá da página você vai para o Instagram, para o YouTube, etc. Então, naturalmente, a gente até se fala-se quando você vai falar de tráfego pago, a gente fala do tráfego orgânico e desse tráfego pago, digamos assim, né? Então, o tráfego orgânico, corrija, por favor, se eu estou errado, o tráfego orgânico são aquelas pessoas que já te conhecem, que já acompanham seu conteúdo, vão acabar chegando ali por você. Então, às vezes, você não tem uma rede muito grande de seguidores, então acaba que determinadas mensagens não conseguem ir tão longe, porque você não tem muitos seguidores, você não produz conteúdo, você não é um popstar. E até nesse segmento de corretor de imóveis eu conheço poucos que têm uma quantidade relevante de seguidores, digamos assim, né? E aí tem essa questão do tráfego pago também. Muitos corretores debatem isso. Será que esse portal vende bem? E esse outro aqui, será que vende bem? Então eu já vejo corretores que já passam assim, não trabalho mais com portal, eu vou trabalhar só com tráfego pago, né? Então o cara captou uma casa, por exemplo, de R$500 mil, ele está com um apartamento no bairro classe média alta de R$1 milhão. Quais são as estratégias que ele pode seguir aí de tráfego pago, digamos? Tá, quem ainda não teve a oportunidade de experimentar o Instagram, ele tem esse afunilamento lá. Então, na hora que você abre lá o Instagram, que ele vem aquele turbinar ali de azulzinho que você fez, que a primeira coisa é o que você vai turbinar, né, Marcelo? Não adianta nada você falar, você chegar em um apartamento desse de 1,5 milhão, bater uma fotinha meio embaçada, num celularzinho que tá com a lente suja, perfeito, né? Perfeito. E não elaborar um produto que realmente chame a atenção do cliente. Isso então, é o primeiro pré-marketing digital, digamos. Então, o primeiro passo é o quê? Você saber
bater boas fotos, ou então levar a encontrar alguém. Não adianta nada, essa coisa, as pessoas têm muito isso de, meu sobrinho faz. Cara, seu sobrinho não faz. Sabe? A não ser que seu sobrinho já tenha muita estrada nisso daí, né? Mas a coisa não funciona assim, eu vou economizar porque eu vou levar ali minha filha de 15 anos, que ela tira umas fotos ali, não sei da onde, ficam bacana, o pessoal dá uns likes. Cara, não faz isso. Profissionalismo faz toda a diferença, principalmente na percepção da imagem, né? Quando você vê uma coisa que tá rica visualmente, o seu desejo aumenta. Não é à toa que, por exemplo, empresas como a Lanchonetes investem muito naquelas fotos daqueles sanduíches suculosos que você sabe que não são daquele jeito, mas você vê aquela foto daquele sanduíche, você acha coisa, você fica com fome na hora, você pode ter acabado de almoçar, que você fica com fome, você fica com vontade de comer um sanduíche daquele, né? A mesma coisa é o apartamento, né? É a casa. A pessoa tem que olhar aquelas imagens e falar, eu quero, né? E essas imagens tem que vir junto com um texto que também ajude a aumentar ainda mais essa ansiedade de aquisição. Então, o primeiro passo, vai fazer um vídeo ou vai fazer fotos, tá? Use... Se você não sabe ainda, leve alguém que realmente saiba fazer isso, que ele saiba depois usar um editor de fotos para poder trabalhar essa foto de uma maneira que ela fique traga uma boa impressão. Se você for fazer um videozinho, bacana, fazer um videozinho hoje, já há muitos anos que teve um escritor que está me escapando o nome dele, que ele já tinha falado que os vídeos que seriam os grandes virais, né? Justamente por conta da praticidade, aquela coisa de você ter menos desgaste olhando as imagens acontecendo ali, né? Passando ali, né? Por isso que o cinema virou a sétima arte, enfim. E requer menos raciocínio também que a leitura. Isso, né? Você não tem que... Né, você até estava falando sobre essa questão de site, escrever, Hudson. Eu fiz meio que essa migração e um outro colega... que foi inclusive entrevistado aqui, em breve vai estar no ar, aí no canal Cresce DF, que eu escrevia artigos, ele escrevia livros, escrevia artigos e publicava esses artigos, mas falando sobre consultoria, alguns artigos falando sobre mercado imobiliário, gestão de condomínios, e de fato, esses artigos, eles traziam um retorno. Mas aí, como eu fiz, e como esse colega fez, nós migramos de escrever artigo, a produção de conteúdo deixou de escrever para o quê? Para produzir vídeos. Então, às vezes, vídeos um pouco longos, e agora esses vídeos estão cada vez mais curtos. Isso. Então eu ainda tenho um certo preconceito com esses vídeos muito curtos, que eu acho que às vezes eles acabam sendo muito evasivos, muito superficiais, mas até mesmo para venda de imóveis eu acho que tem algumas casas que merecem um vídeo um pouco mais longo, de 15 minutos, para a pessoa ter aquela sensação de estar ali caminhando. Então às vezes eu vejo vídeos tão rápidos que me incomodam, mas certamente isso aí é um ponto polêmico, né? Mas você estava falando sobre a produção de vídeos e depois como impulsionar isso daí. A questão do vídeo, Marcelo, é porque a informação ela chega muito mais rápido, você está tendo uma percepção muito mais rápida do que está acontecendo, e você não tem o desgaste intelectual, né? Você está vendo as imagens e aquilo ali descansa. Quando a gente... o nosso cérebro é bombardeado durante o dia todo por milhares de informações o tempo todo. Você está numa rede, você está na outra rede social, você está dirigindo, você está vendo outdoor, você está tendo... Então, o cérebro, ele cansa. O nosso cérebro, ele não foi criado para tanta informação de uma vez só. Isso está sendo um dos grandes problemas da modernidade, daí a ansiedade, depressão, não sei o que, ela está relacionado muito com isso. E o vídeo, sendo suave e não sendo demorado, o seu cérebro não rejeita.
Então, se você se você já está exausto, aquela coisa toda, você começa a ver um vídeo que o cara está falando ali por 10, 15 minutos, chega na metade do vídeo, você já começa a... Ai, E alguns vídeos são muito chatos mesmo, né? Eu falo desse jeito porque, por favor, não faça isso, né? O cara vai contar um negócio que é só de 15 minutos, no YouTube tem muito isso, tem só de 15 minutinhos que ele vai falar, mas ele fica fazendo uma propaganda pedindo para você tocar no sininho, para não sei o que lá, e pede para repetir, ele vai e volta de novo no assunto. O que ele vai falar mesmo, ele demora demais para falar. E esse tipo de desgaste, as pessoas não... Ninguém tem mais paciência. É diferente, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, ó, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E a gente não está ali, né, pedindo pro cara tocar no sininho, nem tendo esse desgaste todo com ele. Mas enfim, voltando, você grava o vídeo, né? Tem uns editores de texto que são bacanas e que são muito fáceis de trabalhar e são gratuitos, Marcelo. Eu recomendo para quem está começando usar o Climb Champ. CLIMP. Tá, nós vamos escrever aqui na tela. Isso, bacana. Por quê? Ele é super interativo, ele é super fácil. Quando você entra no aplicativo, você vê que ele é muito tranquilo. Você baixa as tomadas, ou que seja de foto, que você tenha feito de tomada de imagem, coloca ali. Tem umas letrinhas lá que dá para você colocar. Quer dizer, ele funciona muito bem para quem está começando, para quem ainda tem que se adaptar, para quem ainda tem que se modernizar, ainda tem que de uma certa forma, ainda buscar crescer nessa parte, né? Então fica aí a dica. Montou o vídeo, né? Aí vamos para a rede social, vamos lá para o Instagram, né? Hoje em dia o Instagram ele é conectado com o Facebook. Com o Face, né? Então, assim, é outra coisa que é importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que o Marcelo até comentou a respeito. É legal ter a sua rede social pessoal e a sua rede social da empresa. Depende do seu perfil de pessoa, né? Independente do perfil eu não recomendo, por exemplo, que você coloque na sua rede social foto com cerveja, né? Foto embaladas, porque na realidade o seu cliente, ele vai lá na sua rede social te pesquisar, né? Quando você vai fazer um anúncio, a sua rede social tem que ficar aberta, né? Você não pode colocar aquela rede social fechada, que é só seus seguidores que vão ver, né? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar lá no Insta para a empresa, né? Ou produtor de conteúdo, na realidade para a empresa. E a partir desse momento todo mundo vai olhar a sua rede social. Então não cai bem você querer vender alguém que... na realidade não vai acontecer isso, né? Alguém que, por exemplo, tem um imóvel de 10 milhões, você foi indicado para vender esse imóvel desse fornecedor, desse dono desse imóvel, e ele lá na sua rede social, ele vê algumas coisas que não compatibilizam, não geram, não traz a ele segurança, né? Não entrega a ele aquela responsabilidade, a seriedade de quem vai confiar um imóvel de 10 milhões na sua mão. Então você tem que estar sempre muito preocupado com isso, né? Mas faz uma rede social do corretor, do profissional, né? E amarra ele com a página do Face. Pega lá o vídeo. Eu não sei se de repente a gente podia, porque isso seria interessante, eu posso falar aqui, mas acho que de repente depois a gente podia colocar os prints com os passo a passo para a pessoa poder achar, né? Acho que a gente pode fazer isso. Depois você pede para turbinar, vai vir uma série de coisas. Então vai estar lá o anúncio para pessoas até quantos anos, né? Então aí, de novo, a gente volta na história de conhecer o seu cliente. Olha aí novamente, né? Como a gente falou que a gente definiu um persona aqui de 40 anos, até 60 anos, então a gente já vai definir ali, ó, mais ou menos de 40 a 60 anos, homem e mulher, né? E a gente vai fazendo esse afunilamento todo. Ele é muito, para quem não fez e tem a dúvida, ele é muito intuitivo, o Instagram, para poder fazer os anúncios, né? Ele é muito tranquilo com relação a isso. O grande segredo é você mudar
de uma conta fechada, de uma conta de apenas de observador para uma conta de empresa, né? Quando você abre conta de empresa, as outras coisas já vêm aparecem outras ferramentas. E já começa, você vai clicando ali, não é difícil de você entender. O difícil é você entender quem é o seu cliente. Porque não adianta nada você chegar lá e fazer um anúncio desse, gastar R$50, vamos supor, por semana, em um anúncio, se você não sabe quem é seu cliente, né? Aí você vai lá, vai abrir, vai colocar assim, o anúncio, porque você pode colocar de acordo com a indicação do Insta, que é um negócio aberto, né? Muito mais abrangente. Você vai olhar lá e falar assim, poxa, mas que maravilhoso, né? Ele vai alcançar aqui 20 mil pessoas. Eu vou fazer isso daqui, porque dentro de 20 mil pessoas eu consigo encontrar, né? Mas é mais ou menos como você dar um tiro para cima, de olho fechado, e rezar para acertar o urubu. A coisa não funciona bem assim. Quando você entende, quando você conhece o seu cliente, você já consegue direcionar melhor, e o aplicativo ele permite isso. Que você consiga fornecer um pouco mais caro, né? Porque ele como o Instagram ganha dinheiro, mas ele vai te dar um retorno muito mais preciso a respeito disso, né? De como encontrar essas pessoas. Mas, repito, é uma coisa muito bacana, Alexandre. Eu vou deixar a dica para o pessoal. E não é difícil de encontrar, não, gente. Vocês olham aí, vão no Google e escreve persona, né? Como definir o meu persona, né? Alguma coisa relacionada com isso. Então, eles vão te ensinar o passo a passo de como você entender quem é o seu cliente, né? E, claro, depois que você já definiu o tipo de mercado que você quer trabalhar, né? Então, você vai saber, o público classe A tem esse tipo de perfil, tem esse jeito. Aqui na minha região ainda tem essa outra particularidade, porque para cada região também tem suas particularidades, né? O classe A, B ou C de São Paulo tem umas dores e umas alegrias diferentes do daqui, né? Questão de transporte, questão de segurança, questão de atendimento de saúde, enfim, tem toda uma gama de coisas que difere de região para região, né? Sim, interessante. Até eu costumo falar, eu fui nas últimas 20 edições da Casa Cor aqui de Brasília. Isso, legal. Eu gosto muito dessa parte de arquitetura, de engenharia. Sou um entusiasta, só um curioso, eu tenho formação acadêmica em outra área, mas da mesma forma, Hudson, eu gosto de ver o trabalho desses corretores de alto padrão, tanto a desenvoltura, a produção do vídeo e conhecer os imóveis também. Eu gosto muito de ver. E aí, assim, só por curiosidade, são pessoas, acho que eu vou lhe mencionar 3 nomes, eu acho que um me conhece, porque eu já conversei com ele no meu canal pessoal. Eu vou citar 3 nomes que eu sugiro que as pessoas acessem, até para ver isso justamente que eu estou falando. Então, esses corretores de alto padrão, que são consolidados, eu vejo muito essa mescla do profissional com o pessoal. Então, todos têm um único Instagram. Então, tem, por exemplo, um corretor bastante experiente, eu gosto muito, ele tem várias contas de Instagram, tem vários e-mails, tem vários YouTubes. Então, eu acho que pulveriza muito o seu público. O ideal é que você tenha uma única conta no Instagram, uma única conta no YouTube, não divida. Mas vou citar os nomes aqui, ó. O primeiro é o Guilherme Pilger, que é o maior corretor da região sul do Brasil. Então até a capa do Facebook dele é profissional, as fotos são profissionais e as fotos que estão lá são muito bem calibradas. Não tem foto, por exemplo, ele num momento constrangedor, ele não está se posicionando politicamente. Não estou falando que é errado posicionar-se ou não posicionar. Estou falando que de forma geral eles não se posicionam. Guilherme Pilger, região sul do Brasil. O Augusto Braga, Rio de Janeiro. Então, casas espetaculares que eu vejo pela curiosidade de entrar naquelas casas que eu infelizmente não conheço, não tenho amigos tão influentes para me chamar, mas eu vejo muito nas mídias sociais dele, tanto esses vídeos de imóvel como esse lifestyle,
que a gente fala. Então tem um vídeo dele correndo na esteira, tem um vídeo de uma viagem espetacular que ele fez com a esposa, tem uma festa de casamento que ele está chegando bem vestido, sem bebida, muito bem comportado, Augusto Braga. E o terceiro nome que eu entrevistei, que é o Henrique Ruas, que é lá de Nova Lima, Belo Horizonte. Então ele também... Ele mescla imóveis de alto padrão e posta foto eventualmente de um jantar com a esposa, mostra momentos de intimidade com os filhos, tudo muito bem calibrado. Mas eu acho que um ponto que às vezes foge um pouco, isso já é um debate muito antigo, Hudson, é quando as pessoas começam a fazer isso de forma artificial. Então dá para notar muito. Então tem um corretor em particular, esse eu não vou citar o nome, mas ele está sempre gravando vídeo com carrão, vídeo em casas que não são dele e que ele finge que é dele para mostrar uma prosperidade financeira. E eu já vi, por exemplo, nós estamos aqui num podcast real, é verdade, mas eu vejo profissionais de vários segmentos que encenam como se estivessem num podcast, mas um podcast onde só uma pessoa está falando, está gravando para gerar uma autoridade. Então há muita coisa artificial também nessas mídias sociais. A gente tem que saber filtrar. Na realidade, Marcelo, existem mesmo pessoas que usam uma conta só e fazem essa mescla. Mas a questão é porque tem muita gente que às vezes ele busca uma liberdade maior, né? Ele quer ter dentro da rede social dele, ele bebendo no churrasco, né? Acho tranquilo, não tem problema nenhum. Ele só não pode misturar aquilo com o lado profissional dele. Então, se você quer ter, nesse caso, você tem 2 contas. Né? Você pega a sua conta lá, você coloca um outro nome, você coloca só uma sigla, não bota nem sua foto, deixa ali um Instagram fechado só para quem é seus seguidores, só para seus amigos lá, torcedores do Flamengo, do Corinthians, que é da turma que vai lá para ver o jogo e depois vai tomar cerveja num bar, né? Não tem problema nenhum, né? A questão é quando a gente começa você pegar esse vídeo e colocar aonde na sua vida profissional. Tem um outro exemplo disso aí, a gente costuma muito fazer esse tipo de mistura e que atrapalha. Dentro das empresas, de ambiente de empresas mesmo, Marcelo, uma das coisas que faz com que a empresa quebre antes dos 2 anos é justamente o empresário misturar a conta dele, do banco, com a conta da empresa. Sim. Então ele acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele. É a mesma coisa isso daqui, né? Usando o mesmo parâmetro para isso. Ele tem que entender que ele tem que ter o prolabore dele, que ele tira a receita dele como... que ele mesmo sendo empresário, ele é um funcionário de dentro da empresa, que é aquela ali, e que a receita da empresa é essa. Da mesma forma, ele tem que separar a imagem dele do empresário da imagem dele individual, do dono, né? Então, e trazendo isso pro intraempreendedor a mesma coisa, né? Você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa impressão que dá, ela é tudo, né? Quando você vamos usar um exemplo de que a questão, você é vegano, né? Bacana, você gosta da ideia de ser vegano, né? Ou seja, não come carne... nem os produtos relacionados com animais. Porque seria então, leite, ovo, nada, né? O vegano só come, né? vegetais. Você bate ali uma foto ali. Bacana, né? Você não precisa ficar ali, gravar um outro vídeo falando que quem come animais é um monstro assassino, né? Poxa, você tem que parar para entender o seguinte: o cara que come carne é seu cliente do mesmo jeito que o cara que não come carne, né? Que é igual a você. E quando você coloca ali que você é vegano, o cara que come carne vai entender que você é vegano, vai levar numa boa, só não precisa atacar o cara. Mas o cara o outro cliente que é vegano já vai olhar aquilo para você com outros olhos. Ele vai criar uma simpatia contigo. Poxa, a gente tem isso em comum,
né? Nós dois gostamos nós dois defendemos os animais. E isso no processo de decisão de compra é fundamental. Já caminhando para o final, Hudson, a gente destaca aqui, né? Estamos com essa linda vista aqui da capital federal. Eu sou brasiliense, sou um grande entusiasta da cidade. Convido todos os brasileiros que não conhecem a vir conhecer Brasília. Claro, deixar passar um pouco dessa situação um pouco conturbada, sem definição, tem muitas avenidas fechadas aqui na cidade, uma cidade belíssima que eu convido sempre todos com entusiasmo para vir conhecer. Então, mas nós somos apartidários, apolíticos, mas a gente antes aqui estava conversando, Hudson, um tema que eu acho que você discorreu de uma forma muito interessante, acho que é um ponto de vista muito interessante. Então, a gente vive uma divisão muito grande aqui no Brasil, especialmente no que tange às eleições no cenário federal. Em alguns estados conseguiram definir com facilidade, outros estados foram para o segundo turno, mas em nível federal a gente viu uma divisão muito grande. E aí, eu, por exemplo, evito me manifestar politicamente. Eu tenho um colega que é corretor de imóveis que ele, pelo contrário, já se decidiu que ele fala, eu vou me posicionar e apesar de ser um profissional do mercado imobiliário, 1/3 dos vídeos dele são de conteúdo político. Então eu me pergunto, será que quem busca, ele está é positivo ele fazer isso? Será que ele está ganhando apoio daquela metade que apoia aquele candidato e perdendo? Ou as pessoas estão vendo só o profissional e vão acabar não vendo esse lado político dele? Ou ele acaba perdendo metade do público, como a gente conversou aqui antes? Marcelo, na realidade eu não recomendo. Algumas coisas é melhor evitar de se tocar no assunto, né? Tá tendo uma polarização muito grande relacionada com política, todos nós estamos vendo. Independente de ser de direita ou de ser de esquerda, nós temos sempre que olhar a nossa carreira, né, imparcialmente, né? Você não pode selecionar, eu só quero tratar com clientes da direita, eu só quero tratar com clientes da esquerda. Cliente é cliente, né? Ponto final. Você não pode falar, poxa, eu quero tratar com esse porque esse gosta de verde, porque esse gosta de azul, só vou querer tratar com esse daqui porque esse daqui manca, porque esse daqui é malabarista. Então, enfim, a gente não pode fazer isso, né? Você está deixando de fechar negócios. E o objetivo principal do intraempreendedor corretor de imóveis é vender, né? Então, quando a gente fala de valores, quando eu falo aqui de valores, é buscar valores que, de uma certa forma, você pegue uma gama geral de pessoas que tem essa mesma não caso em polêmica. E não casos específicos como de política. E principalmente quando você fica muito nessa coisa porque a questão política está muito em voga mesmo, as pessoas se empolgam. E às vezes você chega numa rede social mesmo, tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 postagens, o cara tá falando de política, em vez de estar falando do que é a profissão dele, né? Então um cliente potencial entra dentro da rede para poder ver se o cara tem autoridade, né? Se o cara entende de corretagem mesmo, se o cara sabe fazer uma precificação correta do imóvel, né? Se o cara sabe entender se o imóvel está depreciado ou não, se, enfim, alguma coisa relacionada com isso, o que o cara vai estar vendo lá? Ele gritando azul ou gritando vermelho, né? Quer dizer, você não conseguiu, você gastou um dinheiro enorme, tempo, para trazer aquele cliente para dentro da sua rede, para dali você causar uma boa impressão nele, dizendo que para ele, olha o profissional que eu sou. Porque a rede social está ali para isso, para você causar uma boa impressão, né? Olha o profissional que eu sou. Aí o cara vai olhar lá na sua rede social, tá você lá xingando o azul ou xingando o vermelho.
cara vai, poxa, eu vou embora, vou para outro que me passe essa segurança, que me dê essa sensação de segurança e de respeito que eu preciso para poder trabalhar, para comprar meu imóvel. Afinal de contas, é um sonho que eu estou realizando, né? O cliente em si, às vezes, ele demorou anos juntando dinheiro, Isso é vai verdade. passar mais 20 anos no financiamento, quer dizer, é uma realização de um sonho. É verdade. Aí você vai colocar na mão de um cara que você tá olhando lá na rede social dele, lá ele tá só xingando A ou B? Realmente não é bacana. Não vai, né? Tem que pensar muito bem. Eu sei que as discussões estão bastante acaloradas, mas realmente a gente tem que medir. Hudson, Agora na sua rede fechada lá, que tá só com seus amigos, sim. né? Mas, viu, Hudson, mas até isso aí, se você me permite, não é o meu caso, né? Mas a gente já viu casos recentes de um parlamentar de São Paulo, que ele achou que estava falando ali para os amigos e de repente aquela mensagem, um amigo que passa para um amigo e viraliza. Pra você ver como é que é a coisa, né? É um perigo isso daí, né? Tem muitos tópicos, até mesmo com meu pai, Hudson, com meus familiares, que a gente tem um grupo ali de família, mas eu evito, eu não vou gravar um áudio registrando aquele determinado pensamento, aquela determinada posição. Não que vai ser por má fé, alguém vai redistribuir, mas às vezes perde o celular, aquela mensagem encaminhada ali sem querer e fica aquele posicionamento. Coisa, né? Então eu meço também, tento medir o que eu vou escrever, o que eu vou gravar, o que eu vou falar, justamente para que futuramente isso não possa trazer algum problema. E finalizando, Hudson, empreender no Brasil tem essa peste de ser algo difícil, de ser algo sofrido, a burocracia é muito grande, os impostos são muito altos, tem fiscalização da entidade A, do B, do C, é a categoria profissional que está te fiscalizando. Mas qual é uma mensagem otimista que você deixa para os empreendedores brasileiros aí? Fé. Na realidade, Marcelo, o autônomo, por exemplo, o corretor, ele é uma paixão, né? As profissões, assim, a gente sabe que, por exemplo, o cara quando nasce querendo ser corretor, porque ele gosta do conversar, do dialogar, do mostrar, do conhecer pessoas, né? Negociar. Da comunicação em si. Assim como o médico gosta daquele negócio de cortar pessoas, né? Abrir, costurar, né? O dentista de mexer. Então é uma coisa que você já nasce, aquilo está muito latente dentro de cada um, a sua tendência profissional. Mas a gente não pode nunca deixar só no campo do sonho, ou então fazer de qualquer jeito, né? Então, voltando ao nosso início, a carreira é muito bacana, mas vamos planejar. Quando a gente planeja, mesmo a gente sabendo que ainda tem coisas que vão dar errado, mas pelo menos a possibilidade, a gente consegue reduzir muito, né, as variáveis de problemas que podem acontecer. Então você quer ser o corretor, ou então você está no meio do caminho e teve que mudar por conta do mundo digital. Senta de novo, planeja a sua carreira. Eu quero trabalhar com um público tal, A, B, C ou D. Tenho mais a desenvoltura para conversar com a pessoa classe A do que com a pessoa classe B, C ou D, enfim. Que isso está muito relacionado com a desenvoltura, no caso do corretor, está muito relacionado com a desenvoltura dele, né? Para conversar com um tipo de pessoa ou com outro tipo de pessoa. Mesmo uns falando que conversa com todo mundo, eu sei, né? E monta o seu Google e começa a desenvolver a sua imagem, né? E começa a projetar, vai entender quem é seu cliente, você já definiu quem ele é, vai entender quem é seu cliente, onde esse seu cliente está, né? O que esse seu cliente gosta de fazer, né? E começa a realizar realmente o seu sonho, né? Você já começa, vai apanhar, no começo é difícil, o que não é difícil, né? Lembra quando eu aprendi a ler e escrever, como é difícil? É tudo, né? Mas a gente tem que fazer. Daqui a pouco a gente está lendo, né? Como foi aprender a ler e escrever, de repente você está lendo com desenvoltura, depois de um certo tempo, esse planejamento, você vai estar fazendo isso numa facilidade,
né? E eu acrescentaria para finalizar, fazer o benchmarking, que no marketing é basicamente você ver casos de sucesso que outras pessoas estão fazendo, mas faça do seu jeito, não copie, tente imitar, veja o que é bom e de repente e coloque, fale do seu jeito, se vista da forma que você se sente bem, porque senão fica artificial e eu acho que não passa uma sinceridade para quem está assistindo. A coisa tem que ter naturalidade, né? A coisa tem que ter mesmo, isso com toda certeza. Legal, a gente pode ficar aqui por horas conversando, mas vamos finalizar. Obrigado, então, mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, Marcelo, eu que agradeço a você, a TV Cresce, né? Ao Cresce de uma maneira geral, pelo convite, pelo carinho, né? E estamos aí. Legal. Então, a todos que chegaram até aqui, esse projeto do Cresce DF é muito bacana. Eu arriscaria dizer que é um dos Cresces mais desenvolvidos do Brasil, mais moderno. Aqui, né, apesar de não ser um estado muito grande, aqui o Distrito Federal, muita coisa do que a gente faz ecoa Brasil afora. Então, compartilhe esse vídeo, assine o canal do Cresce no YouTube, siga o Cresce no Instagram, siga o Cresce no Facebook, curta o vídeo, vamos ajudar as mídias sociais do Cresce a se desenvolverem e divulgar conteúdo sobre o mercado imobiliário, bastante qualidade, que eu, modéstia à parte, estou produzindo, e vários outros corretores de imóveis que estão aqui apresentando outros quadros também estão fazendo, tá? Obrigado, siga a gente lá, nos vemos no próximo programa.